Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do 123 Agu Podcast, um espaço na internet que quer inspirar você a começar, recomeçar, construir, se reconstruir quantas vezes forem necessárias. E para isso eu trago pessoas muito especiais, pessoas da minha vida, pessoas que eu admiro, que eu respeito tanto, e hoje eu estou extremamente feliz mais uma vez por trazer, além de uma grande marca, uma grande amiga. Ela que é uma grande empreendedora, uma mente inquieta, uma mulher arretada, uma mulher que é do campo, da cidade, de todo lugar. E eu queria apresentar para vocês a minha grande amiga, Natália Calazans Torres, essa mulher que é incrível, que é um furacão. E a gente vai conversar muito, viu, amiga? A gente já é acostumada a conversar muito, eu não sei nem se vai dar tempo, né? A gente começou até antes justamente por isso, porque a gente tem muito assunto e quando a gente se junta, fala demais. Amiga, seja muito bem-vinda a esse espaço, Muito viu? obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Agradeço por essas palavras maravilhosas que você está me dizendo aí. Me sinto muito honrada de escutar tudo isso vindo de você. Você sabe disso. Sabe o quanto eu lhe admiro. Sabe o quanto eu torci pela sua evolução, pela sua nova profissão, pela sua nova vida. E você está cada dia mais linda, maravilhosa, mais inspirando mais pessoas, né? E agora com podcast, e agora com agência e tudo mais. Então, assim, ela que o furacão não sou eu, o furacão é ela. Somos, acho que por isso que a gente se identifica tanto. E você tá pronta aí pra dar esse agu? Pronta, bora agu! Amiga, apresentar você é até difícil, né? Porque você é muitas em uma. Você é mãe, é mulher, empreendedora, esteve na política, seja no bastidor, né? Ou na linha de frente. Então, assim, você tem muitas versões. Essa mulher do campo, da cidade. Como você gosta de ser conhecida e reconhecida? Qual é o seu lugar no mundo? Então, eu gosto muito de ser conhecida e reconhecida como empreendedora e mãe. Tem várias outras camadas por trás, que é a Natália do campo, que é a Natália filha, que é a Natália também um pouco influencer, mas assim, o principal para mim é o empreendedorismo e eu ser mãe. São as coisas que mais se destacam assim para mim, então eu prefiro ser apresentada como Natália empreendedora e Natália mãe. Mãe de 4 filhos, Mãe de 4 filhos, gente, apenas. E você, fora das redes sociais, você tem uma relação muito boa com as redes sociais, né? Você gosta dessa comunicação online. Acho que os seus negócios, eles fluíram muito bem a partir das redes sociais, apesar de serem negócios físicos, você ter oferecido produtos e serviços físicos, você se dá muito bem com as redes sociais. Mas fora das redes sociais, quem é a Natália, que as pessoas não conhecem? Então, eu sou uma pessoa muito inquieta, eu sou uma pessoa extremamente inquieta, para mim nunca tá suficiente, eu sempre tô querendo inventar novas coisas, eu sempre tô querendo me envolver em novas coisas. Online, eu sempre falo que as pessoas acham que conhecem a gente pelo online, mas o online ele é um pedaço, um pouco, do que a gente é na verdade, né? E aí por trás tem o quê? Tem uma mulher que gosta muito do campo, uma mulher que gosta da vida simples, que se sente feliz e realizada depois de anos morando na capital, ter voltado para o interior. Tem uma mãe realizada e feliz com os meus filhos. Tem muita coisa por trás das redes sociais, por trás do online e no offline, que mostram mais quem é a Natália. Natália que é braba, é aguerrida, Demais. Batalhadora, corre atrás dos próprios sonhos. Eu sou muito sua fã, amiga, muito sua obrigada. Fã. E tem alguma palavra hoje que define a sua essência mais atual, assim, que você diga, isso aqui me representa? Tem várias. Eu acho tão difícil definir o meu momento atual apenas com uma palavra, porque eu acho que vai muito hoje resiliência. Eu sou muito resiliente. É porque eu tô fugindo um pouquinho da mente. Mas aqui, resiliência tá? já foi uma ótima palavra. Eu acho que engloba bastante, assim, do meu momento atual. Que coisa boa. Força, né? Força. Você é uma força da natureza. Recomeço, força, ascensão,
nunca tô conformada e tô sempre pronta para recomeçar, para reviver, para viver bastante. Dar o próximo passo, né? Para dar o próximo passo eu acho também. Isso o máximo também. Toda vez, Nath, quando eu trago uma pessoa aqui, que é que eu penso, né? Eu olho para os meus convidados, as pessoas que me inspiram, e eu digo, eu quero trazer marcas fortes, mas que por trás dessas marcas tem pessoas e tem histórias. Sim. Porque é tão interessante a gente ver as pessoas prontas lá na internet, a gente acha que é fácil, né? E aí a gente não sabe a história por trás das marcas, das grandes empresas. Então, eu gosto de humanizar, né? De trazer as pessoas e contar as histórias das pessoas. E eu queria começar a contar um pouco da sua história. Bora lá. Contar quem era a Natália criança, como Natália era criança, adolescente, o que é que tem nessa infância e adolescência que transformou você nessa mulher empreendedora, nessa mulher que desbrava o mundo, que não tem medo de nada, porque é assim que eu lhe vejo. Que bom que você me vê assim. Então, a minha infância, eu sempre fui muito inquieta. Sempre fui muito inquieta e eu acho que foi por isso que eu sempre tive uma cabeça muito cheia de ideias. Eu sempre tive envolvida em muitas coisas, porque eu sempre fui muito inquieta. Eu lembro quando eu era criança, eu vivia no pé do meu avô. Meu avô, na época, era o prefeito. Eu vivia no pé dele. E ele era prefeito e ele também era agropecuarista. Então, ele dividia a vida dele na prefeitura, nas obras e na fazenda. E eu achava aquilo ali o máximo. Então, tipo, na época, eu era muito apaixonada por política e sempre fui muito apaixonada pelo campo. Então, eu grudava nele. Ele ia pesar gado, eu ia. Ele ia vacinar gado, eu ia. Ele ia pra prefeitura, eu ia. Tanto é que tem muitas fotos da gente juntos. Tanto na lida no campo, quanto na questão da prefeitura e da administração dele, na época da administração dele. Ele construiu um mutirão lá em Viçosa, tem foto minha lá, o pessoal construindo, eu lá, agarrada no pé dele. Então, assim, a minha infância foi vendo muito isso. A minha infância foi vendo também a minha avó, que a minha avó, na verdade, bem antes da minha infância, mas eu sempre tive ela como um exemplo muito grande de garra, sabe? Eu almocei com ela, inclusive, hoje, vim da casa dela agora. A minha avó, ela fez faculdade de geografia escondido do meu avô, porque na época era muito machismo, né? Eles não permitiam que as mulheres estudassem. E ela pegava o carro escondido, fez faculdade, se formou, fez concurso, passou em concurso, sempre teve o dinheiro dela, mesmo que meu avô quisesse que ela fosse a dona de casa, ela sempre batalhou. Eu sempre me enxerguei muito nela, e a gente sempre conversa muito sobre isso, que eu sempre me enxerguei muito nela, porque ela sempre quis ter o dela. E acho que a minha infância, isso marcou muito na minha infância, porque eu admirava demais. Eu olhava para ela e dizia, meu Deus, eu quero ser tão forte quanto. E eu acho que a minha infância marcou muito, assim, essa questão de ver meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe também, mas meu avô e minha avó muito, assim, eu sempre tive uma admiração muito grande por eles. Minha avó tem hoje uma idade já idosa. E minha avó, ela toma conta, eu vim conversando com meu pai, e a gente falando como é incrível. A minha avó, ela hoje toma conta de uma fazenda sozinha. Ela é a maior tiradora de leite de Mar Vermelho. Imagina. Ela emprega hoje em torno de 20 pessoas. Imagina. E ela toma conta de tudo sozinha. Ela monta no cavalo, ela vai ver o gado, ela conta o gado, ela sabe o nome dos funcionários, ela sabe o nome das vacas. As vacas dela têm nome, tem o brinquinho com o número e o nome. E ela, essa é fulana de tal. Então, assim, isso pra mim sempre foi uma grande inspiração. Então, na minha infância, eu tive, graças a Deus, eu tive bons exemplos pra seguir. E isso, como eu era já uma menina muito inquieta, fez com que eu sempre buscasse estar desenvolvendo alguma coisa. Ela é muito linda e muito elegante, Demais. né? A avó, ela é muito feminina e muito forte. Vaidosa, Isso é muito bonito. Eu também sou muito fã da Dona Salete. Esse ambiente, então, ele te preparou, de alguma forma, já para esse empreendedorismo, né? Para não ter medo, para se desbravar aí nesse mundão e correr atrás do que você desejava para você. Você nunca quis depender, né? Nem dessa família, nem desse sobrenome. É Natália de Viçosa, minha gente. Quem não sabe, é de uma cidade que a gente ama, né? Muito. Que é Viçosa. E o avô dela foi prefeito de lá, o pai também. E vem de todo esse histórico, né? De fundação e de muito trabalho, né? Isso. Tem mais alguém que te inspirou a acreditar que você podia criar os seus próprios caminhos?
Então, o meu pai, ele sempre foi muito incentivador. Meu pai, ele sempre foi assim, o que você quiser, eu tô com você. E ele também sempre foi muito como eu, meter a cara. A gente não tem essa cerimônia de ficar, ai, e se der certo? E se não der certo? Não. A gente sempre que a gente pensa em algo, e isso foi o que ele ensinou muito. A gente sempre que pensa em algo, a gente pensa para meter a cara e saber que vai dar certo. Então, tipo, eu olhando pro meu pai, eu sempre me inspirei muito nele também. Ele nunca teve medo. Meu pai, ele não tem medo. Se hoje disser, vamos nos mudar para Minas Gerais, compramos uma fazenda lá, vamos nos mudar, vamos viver lá. Ele vai e ele sabe que vai dar certo. Então, assim, ele sempre mostrou que eu podia ser o que eu quisesse, contanto que eu corresse atrás. E a minha mãe sempre na retaguarda também, tomando conta de tudo, porque a minha mãe, meu Deus, a minha gente, é a minha cérebro. Minha mãe é o cérebro de tudo. A minha mãe, ela é, tipo assim, ela é a cabeça da família, o cérebro da família, ela é a cabeça da família, ela é o centro, ela é o centro de tudo. Sim. Qualquer problema que eu tiver, a primeira pessoa que eu corro é pra ela, porque ela sempre vai ter uma solução. Sim. Sendo que ela é os pés no chão. E seu pai é o coração. E o pai é o coração. Então, sempre os dois é o equilíbrio. Verdade. Meu pai sempre, vai dar certo. E ela, peraí, vamos fazer dar certo, mas senta aqui, vamos conversar. Então, assim, eu acho que minha família toda me inspira demais. Isso é o máximo. E a gente é muito unido, você sabe, você participa disso, você convive, a Renata convive muito. E ela sabe o quanto que a gente é unido e o quanto que a gente torce um pelo outro. E é engraçado que você tem como exemplos casais, né? Seu avô com a sua avó, seu pai com a sua mãe, casamentos duradouros, relações muito sólidas, né? Muito sólidas, exatamente. E isso é inspirador também, até porque hoje em dia não é a realidade que a gente vive, né? Hoje em dia as relações já não são mais tão de parceria como eram antes. Isso, aí eles são exemplo também nisso, né? Também nisso. Nath, como foi que surgiu a ideia do seu primeiro empreendimento? Conte aqui, que todo mundo tá querendo saber. Qual foi o empreendimento? Eu sou muito de meter a cara, como eu falei aqui, né? Então, eu era servidora pública. Eu trabalhava, na época eu estava trabalhando no Palácio do Governo, com um ótimo salário. Trabalhando apenas de 8 da manhã até as 2 horas da tarde. Tipo, maravilha, né? O emprego que muita gente queria. Do nada, eu comecei com a inquietude. Não me conformo, não vou ser servidora pública, bater ponto todo dia e, tipo, ter aquele horário para definido. E eu não tenho liberdade para, tipo, desenvolver nada. É muito... Para quem tem a mente muito inquieta, é muito limitante um emprego no serviço público. Então, eu comecei. Um belo dia... Eu tava deitada, assim, e eu sempre gostei muito de moda, sempre gostei muito desse meio. E era já uma coisa que eu já pensava. E um dia, do nada, eu estava deitada na cama, eu nunca esqueço desse dia. E na época eu era casada, meu ex-marido estava tomando banho. Eu bati na porta e disse bem assim, eu vou pedir demissão e vou abrir um negócio. Eu só quero saber uma coisa de você, se você segura as pontas de tudo sozinho, porque assim, eu sempre fui... a gente sempre dividiu as contas e tudo mais, né? E aí eu falei, só quero que você saber, se você segura as pontas enquanto as coisas não dão certo. Se você disser que segura as pontas enquanto não dá certo, eu vou meter a cara. Aí foi quando ele disse, oxi, vá-se embora. Aí eu peguei e liguei pro meu pai também. E eu sou tão inquieta que isso era tipo 10 horas da noite. E eu não esperei por outro dia, não. Eu liguei pro meu pai. Fiz, pai, eu tô com uma ideia aqui. Eu quero montar um negócio, quero montar uma fábrica de confecção. E eu quero pedir demissão. Eu vou pedir demissão e eu vou meter a cara, porque eu não vou continuar assim, não. Isso na época eu tinha 3 filhos. O Nelinho tinha nascido há pouco tempo. O Nelinho hoje tem 12 anos. E aí, pronto. Com 2 dias depois eu pedi demissão, pedi a minha exoneração lá, comprei passagem, fui para São Paulo, comprei as máquinas, fui atrás de costureira. A minha primeira fábrica foi em Viçosa, na Rua do Cravo, em Viçosa, numa casinha pequenininha. Então eu comprei as máquinas, contratei costureira, tipo, não entendia de nada, era só eu e a minha vontade de vencer. E aí fui para São Paulo, comprei tecidos, a gente foi aos trancos e barrancos, e aí foi quando a gente começou. Era moda fitness, né? Comecei
comecei só com moda fitness. E aí você não tinha sede ainda? Não, eu vendia só online. Isso, naquela época, dificuldade, porque naquela época não tinha as facilidades que tem hoje no online. Não tinha. Hoje em dia a gente tem muito mais facilidade. Naquela época estava começando, então tinha uma grande dificuldade, era você fazer o seu cliente confiar em você. Sim. Era fazer ele acreditar no seu produto, acreditar que você vai entregar o produto. Tinha uma dificuldade muito maior. Mas isso não me parou. Isso eu disse, não, eu peguei... Minha gente, eu sou ousada. Eu meti logo a cara na época. A maior blogueira de moda fitness do Brasil era a Roberta Zuniga. Ela era hoje, tipo ela auge, é até enorme, hoje, ela é né? enorme na internet, né? Mas na época, tipo, como quase não existiam blogueiras. Então, tipo assim, ela tava muito, muito no auge mesmo. E aí eu vou meter a cara e vou contratar ela. Minha gente do céu, eu trouxe a mulher pra Lagoas. Eu trouxe ela acho que uns 3 vezes pra cá. Fui mais umas 2 vezes pro Rio de Janeiro. Aí depois que a gente entrou em moda praia também, eu fiz campanha na Praia do Amor com ela, lá no Rio de Janeiro. Então, assim, eu sempre... fui corajosa, meti a cara. E aí eu comecei só no online. Aí quando eu trouxe ela e a internet estava começando a aquecer, aí as pessoas já deram uma credibilidade maior. Tá vindo uma pessoa de fora e... Eu acho que o seu foi um dos primeiros e-commerces que eu conheci. Sim. Assim, que de venda efetivamente online, que fazia envio, que tinha já uma organização de e-commerce, ainda que não existisse sites, né? Que naquela época a gente ainda não fazia isso. Não era tão comum. Mas foi muito bem sucedido, né? Demais. E assim, a gente começou com online, nessa época era só a fábrica, era só em Viçosa. E aí eu fazia entregas. Eu mesmo fazia entrega presencialmente em Maceió, em Viçosa. E aí comecei a enviar muito pelo correio, depois da Roberta. E... existia uma grande dificuldade, como eu falei, né? Porque as pessoas não tinham essa credibilidade com venda. As pessoas queriam comprar no físico e eu não tinha loja física. Nem tinha loja física, nem sabia nem como era que eu ia começar. Eu sabia que eu ia ter que dar esse passo, mas ainda estava ali encaminhando, ainda estava caminhando a fábrica. Eu ainda fiquei um pouco receosa de abrir a loja física, até que chegou uma hora que cresceu e aí eu tive que abrir a loja física porque as pessoas queriam provar, porque as pessoas queriam ver e até para facilitar, por exemplo, da exposição das peças, para a gente tirar foto da peça, para a gente filmar a peça para mandar para o cliente e tudo. A gente não tinha essa estrutura dentro da fábrica. Foi quando eu tive a necessidade de abrir a primeira loja física e aí eu abri em Maceió. Sim. E a loja, gente, a loja tinha 16 metros quadrados. Até hoje eu tenho dúvida se eram 12 ou eram 16 metros quadrados, mas tipo assim, ela era minúscula. E para completar, ela tinha 2 pilastras no meio dela. Então, tipo assim, era minúscula. O provador era entrar de frente e sair de costas. O caixa era bem pequenininho também. Então, assim, mas metia a cara. Até que chegou uma época que... Eu tenho foto e eu vi um dia essa foto, que teve um dia que entrou tanta gente dentro da loja que não tinha espaço, não tinha como provar, calor, o ar-condicionado não dava vencimento, e pronto, aí a gente foi crescendo. Eu acho que você foi uma das primeiras empreendedoras que eu também me recordo de ter feito uso de hoje, que é uma grande estratégia de marketing, que é o marketing de influência. Sim. Você foi uma das primeiras que começou a contratar pessoas que começaram a ficar famosas na internet para fazer provador, para tirar daquele lugar da internet e usar para vender para você na loja. Isso para mim também foi muito novidade, assim. E deu um boom, deu uma mexida muito grande nas suas vendas quando você fez uso dessa estratégia? Sim, porque na época era diferente, né? Você trazer pessoas de fora para dentro do empreendimento para mostrar. Já era porque a gente só fazia foto e postava. E de repente fazer o provador, um dos primeiros provadores foi lá na Santé, na época. Inclusive, muitas influências começaram lá na Santé. Eu lembrei agora, sabe de quê, amiga? A Mila Duarte. A Mila é minha amiga até hoje, né? Mas a Mila, sempre que perguntam como é que começou ela na internet, provador, ela sempre faz questão de dizer a primeira oportunidade, quem deu pra mim foi a Santé. Então, assim, além da gente ter começado com um provador,
a gente também deu a oportunidade para muitas pessoas começarem a fazer provador lá. Porque elas encontravam essa dificuldade em outras lojas, porque queria, tipo, pessoas que tivessem mais seguidores, pessoas mais famosas. E eu sempre gostei de dar essa oportunidade, de ajudar, de chamar para perto. Eu acho que quem cresce junto, cresce de uma forma mais sólida, sabe? Verdade. Eu acho que a gente se ajuda, porque da forma que uma precisa de mim, depois eu preciso dela, e a gente vai, né, construindo isso. E aí, pronto, a Mila, a Clara... Foram tantas, a Maluzinha mesmo. A Maluzinha, um dos primeiros provadores da Maluzinha, acho que ela só fez um provador antes da Santé. O segundo provador dela já foi na Santé. Eu também me lembro muito da Malu na Santé. A Clara também. A Clara começou também. Praticamente na Santé. Ela fazia em outra loja só. Que legal. E aí foi quando ela começou a fazer na Santé também. Se eu não me engano, foi algo assim. Grandes nomes, assim, né? Hoje da influência em Alagoas. E viraram, tipo, a gente criou um vínculo muito grande, tanto é que depois a gente vai chegar nessa parte ainda, mas a Maluzinha, ela começou na Santé, assim, comigo, né? A relação dela comigo começou na Santé, e aí depois eu levei ela também pra Fazenda. Ela foi a primeira divulgação da Fazenda, foi com a Maluzinha também. Então a gente vai criando vínculos e vai crescendo todo mundo junto, né? E com o passar do tempo, você puxou pra você esse lugar de, não, eu vou apresentar o meu produto. Como foi essa transição do marketing de influência para um marketing mais orientado ao fundador, a você como gestora, você ser o rosto da sua marca? Quando foi que você percebeu que era necessário, importante, que as pessoas queriam? Então, na verdade, na época, eu tava, tipo, muito acima do peso. Quando eu fiz o meu primeiro provador. Na verdade, eu não tinha essa intimidade que eu tenho aqui, minha gente, nas câmeras, naquela época, não. Sempre que eu falo isso com alguém que, tipo, você precisa aparecer no seu negócio, a pessoa fala, ai, Deus me livre, eu não vou nunca aparecer, eu morro de vergonha, eu também morria de vergonha. Quem é seguidora antiga vai saber, vai lembrar que eu ensaiava dentro do quarto para conseguir fazer uma story e apagava 50 stories antes de conseguir postar um. Então, assim, teve uma época que eu tava bem acima do peso. Eu cheguei, minha gente, a ser bem, né? E aí, eu tinha muita vergonha das clientes. Então, ninguém sabia quem era a dona da Santé, porque eu me escondia. Quando eu chegava cliente na loja, eu saía de dentro da loja para os clientes não trombarem comigo, de tão mal que eu estava naquele momento. E aí, eu comecei a emagrecer um pouquinho. Aí, minha gente, eu ainda estava mais, né? Eu já estava me achando que eu estava emagrecendo um pouquinho. Aí, chegou um dia que chegaram umas batas que foi ser fotografado, se eu não me engano, ou foi na Clara, ou foi na Maria. Mas eu acho que foi na Maria da Tranças da Maria. Aí, acho que foi na Maria. E as batas ficaram muito grandes nela, porque a gente fazia o tamanho único e fazia o GG. E aí, as meninas na loja, vai, Nath, volta, Nath, veste, faz só uma fotinha, pronto. Foi aí que começou. Quando eu fiz o primeiro story, o primeiro provador da Santé, tipo, bombou. Tipo, absurdamente. E eu ainda não entendia o porquê. Hoje, claro que eu entendo o porquê. Mas na época eu não entendia o porquê. Tipo, todo mundo queria. E quando a outra pessoa postava, vestia, aí dizia, ah, não, eu quero essa não. Manda uma foto da Nath vestida. E aí eu comecei a entender. As clientes começaram a me dizer o porquê disso. Porque elas diziam que você tem um corpo real. Você é uma pessoa real. Você não está montada. Você é mais próximo, você é o mais próximo que a gente tem da realidade. Então, a gente se enxerga em você. E aí foi quando eu comecei a perceber que as minhas clientes precisavam de mim. Que elas precisavam da minha segurança, da pessoa que conhecia o produto, da pessoa que fabricava o produto. Eu tinha propriedade para falar sobre o tecido, eu tinha propriedade para falar sobre a costura, a fabricação, sobre tudo, né? Então, assim, elas começaram a se enxergar em mim. Tipo, se a Natália vestiu e ficou boa nela, vai ficar bom em mim também. Porque eu não tinha o corpo perfeito. Eu flácida, mãe já de 3 filhos. As mulheres, a maioria, conseguiam se visualizar, né? E naquela época não era assim que hoje 90% das mulheres são corredoras e malhadas. Naquela época os corpos eram um pouco mais assim... diferentes, né? Tipo, não existia muito tanto essa questão do corpo padrão, né? E aí, foi isso.
E foi uma grande sacada, né? Que hoje em dia as marcas têm começado a olhar para isso, né? Para dizer, não, eu que tenho que ser a maior influenciadora e embaixadora da minha marca, eu tenho que aparecer ao lado da minha marca, eu que tenho que divulgar, levar o nome, a minha marca tem que estar associada à minha pessoa, à minha história, à minha trajetória, ao meu corpo, a quem eu sou. Isso tem virado chaves em várias marcas, das mais famosas, as menores, e você viu isso lá atrás. Eu acho sempre muito incrível essa sua visão, sabe? Essa sua capacidade de enxergar coisas à frente do seu tempo. E aí a gente, nessa linha do tempo da sua história, veio a Fazenda. Né? Aí veio a Fazenda. Aí veio o meu amor, meu grande amor, que é a minha Fazenda, né, minha gente? A gente tinha construído uma casa na Fazenda, que assim, a gente morou na Fazenda em Viçosa, que é onde eu moro hoje. Durante muito tempo, depois eu fui morar em Maceió, voltei para morar aqui já faz pouco tempo, né? Mas assim, uma boa parte eu fui morar em Maceió, acho que com 11 anos de idade, por aí. Quando foi em 2013, mais ou menos, a gente construiu uma casa na Fazenda, que é a Fazenda Vale Verde. Muita gente conhece. E aí, a gente construiu para uso próprio, para uso da gente. E a gente usando a casa, e eu sempre tive uma paixão absurda pelo campo, pelo meio do mato, por fazenda. Às vezes, meus irmãos, eles não conseguiam ir final de semana, porque tinham compromissos em Marcel, mas para mim, compromisso era na fazenda. Eu tinha que sempre estar lá, porque... Você lembra quem foi a primeira galera que alugou, assim? A Márcia. Mentira! Foi a Márcia. Quem foi? A Márcia é uma amiga da gente, que inclusive trabalha na Agu. É verdade. Ela é muito amiga da gente há muitos anos, muitos Ela anos que me mesmo. apresentou vocês. Ela que apresentou a Renata. Eita, eu tenho uma história engraçada pra contar da Márcia. Como eu conheci a Márcia? A gente fazia faculdade na FAU, em Maceió. Também. Você também, mas na época eu não lhe conhecia. Aí ela disse que passava por mim na faculdade, olhava pra mim e dizia: rapaz, que vontade que eu tenho de fazer amizade com essa menina. Essa menina parece ser tão legal. Tão gente boa. Ela parece ser tão gente boa. Eu queria ser amiga dela, porque eu acho que ela deve ser tão legal. Quando foi um dia, eu tava num show. Como era o nome daquele? Barril. Sim. No Barril. Sim. Aí ela chegou perto de mim e vem cá, eu vejo tu direto na faculdade. Eu acho que tu tem uma cara de ser tão gente boa. Pronto, daí nasceu uma grande amizade. Inclusive, ela foi a primeira. Ela é muito agregadora, né? Muito. Ela sempre une pessoas e propósitos. Muito, assim. sempre. Ela sempre uniu a gente todinho, né? Ela que dava um jeito de unir todo mundo. E aí, ela foi a nossa primeira hóspede. Que, na verdade, aí eu conversando com meu pai, eu comecei a tentar convencer, porque existe o apego, né? Sim. Meu pai era muito apegado E à você fazenda. abriu uma casa que é sua de uso para aluguel. Eu lembro que nos dá uma meus dorzinha. primeiras hospedagens, meu pai sofreu. Meu pai sofreu, ele ficava olhando de longe. Eu dizia, meu Deus, que negócio da gota, o povo de fora na minha Dormindo casa. na minha cama. E assim, ó, uma casa imensa, gente. Quem não foi, quem não conhece. Primeiro, já vão pro @ Fazenda Vale Verde, só para vocês ficarem babando. E quem já foi, já viu, sabe. É uma casa imensa. Cabe quantas pessoas a maior? 18 pessoas. Imagina. Até 18 pessoas. São 5 suítes. Saudades, inclusive, né? Então... Aí foi convencimento, né? Pai, vamos botar para alugar, porque nem todo final de semana a gente pode estar aqui. E já é uma nova fonte de renda. Total. E eu já querendo correr pro meio do mato, né? Querendo tomar conta desse novo negócio. Mais um novo negócio, mais uma ideia de empreendedorismo. Bora. Na época, ninguém sabia onde era Mar Vermelho. Mas ninguém sabia mesmo. Tipo assim, as pessoas de fora, não existia turismo rural em Mar Vermelho. Nós fomos a primeira hospedagem rural de Mar Vermelho. Ninguém sabia, tanto que quando as pessoas iam alugar no início, as pessoas diziam, e onde é que fica essa cidade que eu nunca ouvi falar? E essa é a realidade, porque realmente ninguém sabia onde era Foi Mar a Vermelho. primeira hospedagem rural, de Exatamente, fato. não existia turismo em Mar Vermelho. Não. Hoje em dia está muito fortalecido, graças a Deus. A gente ampliou também, tem muita gente nova chegando, está crescendo e a gente está muito feliz por isso. Mas na época ninguém sabia. E meu pai dizia, quem é que vai sair? De qualquer lugar. De qualquer lugar, pra vir aqui pro meio do nada. Porque realmente era
não tinha atrativo, não tinha restaurantes, assim, não tinha o que tem hoje, né? É só a beleza natural, mesmo o friozinho delicioso Exatamente. e o conforto da casa. Aí foi quando a Márcia chegou. Aí a Márcia chegou e fez bem assim, amiga, se você botar pra alugar, eu vou ser a primeira cliente, bote pra alugar, porque ela sempre foi apaixonada pela fazenda, assim como a Renata, assim como eu também. E ela bote pra alugar, que eu vou ser a primeira. Eu disse, tá certo, vamos fazer um teste, eu nunca esqueço, foi o último final de semana de março. Ela sempre adora uma casinha, né, pra alugar. Sempre, pra agregar. Pra levar os 1.200 amigos dela. Minha gente, eu nunca vi. Tem alguém que tem mais amigo que ela? Não, que eu conheça, não. Enfim, ela, vou ser a primeira. E assim foi. Ela foi a primeira. Sendo que aí depois dela, e aí, a gente vai alugar pra quem? Porque ninguém queria ir sair assim pro meio do nada. Por mais que a casa fosse legal, mas é uma casa de fazenda, é uma casa rústica e tudo mais. Aí foi quando eu disse, eu vou fazer uma divulgação. Vou pegar um monte de blogueiro. Vou fazer uma festa na fazenda para todo mundo divulgar. E aí, na época, para eu convencer meu pai, que meu pai não era muito fã desse negócio de pegar blogueiro para botar para divulgar, sabe? Ele não entendia muito, ele não estava ainda muito familiarizado. Oxe, mas como é? A gente vai pagar pro povo vir para casa da gente? Oxe, que não sei o que. Aí eu falei, calma. Aí vai dar ele, certo. Não, o pessoal vem de graça. Maluzinha tá sabendo disso agora. Que eu disse a ele que você foi de graça, mas foi publi, entendeu? Mas, tipo, na época eu tive que dizer pra ele nada, os amigos meus que vão vir de graça e tal, não sei o quê. Tu que pagou. Gente, eu fiz a festa, eu levei banda, eu botei bebida, eu botei comida, eu fiz tipo uma super estrutura. Era prévia de São João. Ah, menina. Pronto. E era frio, pronto, melhor época. Bombou. Eles amaram, né? Demais, tanto que voltaram lá várias outras vezes, né? Bombou de uma maneira... tipo, surreal. De uma maneira que eu passei, acho que eu não conseguia. Porque sempre eu tomei conta das reservas diretamente. Porque eu acho assim que eu preciso ter esse contato com o cliente, porque tem muitas particularidades. Cada cliente é um cliente diferente, a particularidade, a exigência de um de outro. Eu não posso simplesmente chegar e entregar. Eu ainda não tenho esse desapego. Você vai chegar uma hora que eu vou ter, né? Que ter. Então, eu não conseguia responder todo mundo. Eu sei que era junho e acho que em uma semana, 15 dias no máximo, a gente fechou todas as datas de reserva da casa. E aí, depois eles voltaram de novo e eu sempre achei muito importante investir, sabe, em divulgação, em influencers, porque, de verdade, eles têm um público, cada um tem um público. Eu tenho o meu público, a Renata tem um público dela. O público da gente, às vezes, é diferente. Por exemplo, às vezes você vai divulgar algo que o seu público não consome. Mas se você souber divulgar algo que diretamente para o público, você conhecer o seu público, isso traz muitos frutos. É muito agregador para as marcas. Muito agregador para as marcas. Às vezes as pessoas acham que é só questão de ter quantidade de seguidores. Não é. Às vezes você nem tem essa quantidade toda de seguidores. Por exemplo, na época que a Maluzinha fez o primeiro provador para Santé, ela tinha 200 mil seguidores no Instagram. Você vê hoje, ela tem milhões, né? Mas na época ela tinha 200 mil seguidores. Ela me dava um retorno absurdo, que teve uma blogueira bem famosa que não é daqui, minha gente, para não criar especulações. Mas assim, tem uma blogueira que ela tinha muito mais seguidores e eu paguei uma fortuna para ela e o retorno dela foi zero. Porque às vezes não é o público, às vezes não é às vezes é a energia da pessoa que passa ali aquele negócio e tudo mais. Mas eu sempre achei importante, sabe? Você sempre foi muito preocupada com o marketing. Eu levei Carlinhos Maia para Santé. E isso é muito importante, né? Porque as marcas hoje, elas têm uma dificuldade ainda, mesmo vendo, né, como o marketing cresceu, de investir. Porque não é tão mensurável, né? É uma coisa um pouco fluida, mas você tem que confiar no processo, né? Tem que confiar no processo. E assim, eu sempre achei o marketing muito importante. Isso. E eu sempre... eu tô conversando com o meu irmão, Tiago, um dia desse, a gente tava falando sobre isso. Se você não tem uma boa estratégia de marketing, se você não tem uma boa cabeça pro marketing, não adianta nem você abrir as portas, porque você não vai.
Não vai. Não cresce. Não cresce. Porque você tem que entender que para o cliente comprar o seu produto, ele tem que confiar no seu produto, ele tem que confiar em você. Ele tem que confiar naquilo que você vende. Ele não vai simplesmente comprar sem confiar. Tanto é que hoje, com os grandes e-commerce que tem, qual a primeira coisa que você olha? Você olha o quê? As avaliações. Exatamente. Ou você vai pelas avaliações, ou você vai por quem está indicando. Exatamente. Você tem que confiar em quem está falando. Exatamente. Você não vai simplesmente chegar num site aleatório e colocar para comprar um negócio de R$500, por exemplo, sem que ninguém tenha indicado. Exatamente. Sem que o dono da empresa não tenha construído uma boa imagem. Reputação. Porque olha só, você chegar em um site, ou você chegar em um Instagram, vamos falar Instagram por ser uma coisa mais pessoal. Mais próxima. Você chega no Instagram, que você vê a cara do dono. Isso. Que você vê a família do dono. Perfeito. E você vê o dono apresentando o produto, você acredita, você confia. O dono pode até ser um picareta. E assim, é muito interessante como hoje também, da sua época lá, desse começo para hoje, as estratégias de marketing, elas têm que ser mais associadas e evoluídas, né? Hoje em dia não adianta só o dono, como também só o influenciador. Tem que ter esse conjunto de coisas para agregar na confiabilidade desse cliente, né? Exatamente. Tem que ter o dono, tem que ter a pessoa que indica, tem que ter o consumidor gerando conteúdo, né? Que não vai ser o influenciador, mas que vai ser aquela ponta final falando sobre o produto. Então, tudo isso junto é o que vai gerar a confiabilidade. Então, a estratégia de marketing está cada vez mais elaborada. Tem uma amiga minha que me procurou essa semana que ela está querendo montar um negócio. E aí, eu falando para ela, né? O que eu acredito, no que eu acredito. E eu dei algumas dicas para ela. E uma das principais coisas foi que quando você apresenta bem um produto, que você vende bem um produto, que o seu cliente fica satisfeito com o seu produto, ele faz questão de fazer a propaganda por você. Exatamente. Ele se torna embaixador da sua marca. E não existe propaganda melhor do que um cliente satisfeito, do que uma pessoa que está ali mostrando, ó, vem cá, isso aqui, olha o que eu acabei de comprar. Porque nem a publi gratuita é uma publi também muito importante nesse meio. E necessária, né? E necessária. Me diga uma coisa, voltando para as casas. O turismo rural, ele mudou a realidade da sua família, da sua vida? Muito, porque eu trabalhava muito, né, na Santé. A Santé, sempre foi o meu coração, assim, algo que eu sonhei, que eu cheguei a patamares que eu nunca imaginei chegar. Eu vendia muito para o exterior, muito para o Brasil todo, muito para todo canto. Então, assim, e paralelamente a isso, a gente trabalha muito, né? Então, aí foi quando eu comecei a alugar a casa da fazenda, que até então era só uma. E eu comecei a ver as coisas de uma forma diferente, de uma nova perspectiva, porque eu sempre tive vontade de voltar para o interior, eu sempre quis viver no interior e voltar a viver, na verdade. Então, mudou muita coisa. Quando eu comecei a alugar as casas, eu comecei a pensar no meu retorno. Eu comecei a pensar, meu Deus, eu preciso, como está dando muito, muito certo e está crescendo muito, 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 eu preciso voltar para aqui, eu preciso investir nisso aqui, eu preciso focar nisso daqui. E aí foi quando que foi mudando muito a minha realidade, porque eu comecei eu sempre gostei de trabalhar muito, mas parece, sei lá, eu acredito muito em destino, em energia, essas coisas. Como parece que as coisas começaram a cooperar muito para que eu me sentisse muito saturada, muito cansada, muito... Isso. Focasse na fazenda. É como se... É porque, assim, nossa vida é feita de ciclos, né? Ciclos que começam e se encerram e outros ciclos surgem. Então, às vezes, é isso, a maturidade, um novo momento, uma nova vida, novas possibilidades. E aquele ciclo assim, da correria, da cidade grande, da viagem para São Paulo, tudo isso se aproveitou muito, viveu muito, que era um sonho. E beleza, e foi massa. E outro sonho surgiu, Eu nunca esqueço que teve uma das minhas últimas viagens para São Paulo, pela Santé, eu passei por muitos perrengues. Na verdade, uma das últimas foi uma que foi quase véspera de Réveillon, e eu quase fico sem poder voltar para casa no Réveillon, não consegui embarcar com as mercadorias, e eu chorava muito. Eu tinha mais de 10 fardos. Sozinha no aeroporto. Acho que era dia 28 de dezembro. Não deixaram eu embarcar.
e não tinha voo, não tinha passagem, não tinha. Eu saí, eu tava no aeroporto, eu tava em Congonhas, não, eu tava em Guarulhos, não, eu tava em Congonhas. Não deixaram eu embarcar, aí eu passei a madrugada inteira dormindo num banco. Com 10 fardos, com medo de alguém levar, né? Porque, tipo, eu tava sozinha. E aí, de repente, eu não conseguia passagem, não conseguia. Eu chorando. Meu pai dizia, eu vou sair de carro agora, daqui de Alagoas. Eu vou buscar você aí. E eu falava pra ele, não, peraí, calma. Porque daqui que você chega aqui, daqui que a gente volta, eu vou perder o Réveillon de todo jeito, né? E eu chorando, com saudade dos meus filhos. E porque a gente sabe, quando a gente é mãe e é empreendedora, a gente sabe que a gente acaba passando por muito esse sofrimento da distância Verdade. com os filhos, de tudo. A gente tem que abrir mão, né? A gente não consegue ser uma mãe 100% como uma mãe que é só mãe, né? Que eu não tiro o mérito que realmente ser mãe, só mãe também é muito difícil, mas a minha escolha sempre foi, eu nunca conseguiria porque eu sou muito inquieta. Então a minha escolha sempre foi pro mundo, não ia ser feliz também. E aí consegui um voo de madrugada, e aí que era só para outro dia, e aí eu com um monte de fardo saí de táxi para Guarulhos. Chegou em Guarulhos, me deixaram no Terminal 1, o voo era no Terminal 2. Cheguei no Terminal 1, tive que pegar outro táxi pro Terminal 2. Os fardos caíram assim no meio do aeroporto. Eu lembro que eu sentei, eu chorava. Não é me vitimizando por nada, porque, enfim, né? Mas aí, depois disso, na outra viagem, quando eu fui para São Paulo, meu irmão Tiago foi comigo. Todo mundo preocupado, né? Porque eu tinha ficado realmente muito... eu já estava muito cansada. E aí, foi quando meu pai foi comigo na última vez. E meu pai fez, minha filha, eu não acredito que você passa por tudo isso sozinha, todas as vezes. E, tipo, várias vezes eu chegava ao voo, chegava meia-noite. 2h da manhã, eu tava nas compras, e quando era 9h da manhã, era meu voo de volta. Sério, 9h da manhã era meu voo de volta. Então, tipo assim, era loucura, era doidíssima mesmo. Às vezes eu já cheguei a ir pra São Paulo 2 vezes na semana. E o pior, quando eu voltava, que aí eu chegava na loja, aí eu tinha que ir pra Santa Cruz, pra Toritama, porque eu tinha fabricação também, e aí eu tinha as costureiras, eu tinha aviamento que acabava, eu tinha tecido para dar conta, eu tinha um monte de coisa. E para completar, eu ainda tinha que fazer o provador. Sim. E eu fazia, muitas vezes, eu fazia 40 looks num dia. Eu virava a madrugada, as minhas funcionárias amadas, que onde mais sabem disso, eu sofria, que eu chegava muito cansada de noite e noite sem dormir, e ainda ia fazer 40 looks de provador, atender cliente e tudo mais. Então chegou um ponto que meu pai olhou para mim e falou, minha filha, na época a gente já tinha feito as outras casas, né? Já tinha fazenda, já tinha feito a casa 2 e a casa 3 também. Isso. Então você não acha que tá na hora de você dar um tempo, de você respirar, não? Porque você vai acabar ficando doida. E eu acho que... E aí você teve razão. Aí foi quando eu tomei essa decisão. Doeu muito, porque eu criei um filho, né? A Santé pra mim era um filho. É uma gestação. É uma gestação que você aí nasce, e você cresce, alimenta, desenvolve. E cortar esse vínculo foi difícil. Mas é tão legal quando a gente passa adiante para que outra pessoa tome conta, em vez de deixar morrer. Exatamente. Né? Você acha que você tomou a melhor decisão. E assim, eu acho que eu precisava muito disso. Sim. E foi quando eu tomei a decisão de voltar para o interior, para tomar conta das fazendas mesmo, de verdade, porque também era uma outra coisa que, como eu fazia reserva, eu fazia tudo, então, tipo, eu tava sobrecarregada, né? demais. E assim, coisas muito diferentes, né? Muito diferentes. Que tomavam muito o seu tempo. Assim, e a fazenda também precisa muito da presença de vocês, né? Todo negócio precisa da presença do dono. E aí depois não foi só a fazenda, aí tem o loteamento lá de Viçosa. Agora tem um loteamento de Mar Vermelho, né? Que agora a gente tem o rancho Vale Verde, que tem os lotes lá para quem quer ter sua casa na fazenda, para quem quer construir a sua casa, ou quer construir uma pousada, quer construir um chalé, ou quer construir para alugar, quer construir para vender, ou enfim, para viver lá, ou quer fazer que nem eu, se mudar de volta para o interior. Enfim, então, tipo assim, tem os negócios da minha família, tem os meus negócios, tem as minhas coisas. Do olho do precisava dono, do olho né? do dono. E aí você foi essa pessoa. Sendo que eu sou inquieta. E agora eu já tô com novos planos. E me conte sobre... E aí eu procurei você um dia desse.
Eu liguei pra ela, amiga, eu tô com uns planos aqui e eu preciso sentar e colocar eles pra fora, porque a gente que tem a cabeça bem... A gente precisa. Aí eu vim pra cá, a gente já tinha conversado outras vezes sobre isso, e aí quando a gente já tinha deixado agendado, já tinha umas 2 semanas, não foi? Sendo que a Letícia se operou e tal, aí quando foi na semana passada, a gente marcou, na terça-feira vamos sentar. E foi massa. E foi massa. Agora desenhando novos planos, projetos aí que a cabeça não para. Eu reclamo que eu fico cansada, depois eu quero cansar de novo. Exatamente. Já descansou, né? Já descansou muito. Agora vai trabalhar mais. E me conta, na internet, a sua relação com a internet. Você já começou falando aí que não foi natural, né? Que você precisou se desenvolver por conta dos seus negócios. Então, tudo começou assim. Mas você tomou gosto. Hoje você faz muito como hobby também. E como uma missão como influenciadora também, né? Me fale, como é a sua relação com o seu posicionamento como marca? Como foi que você pensou em se tornar uma marca na internet? O que é que você expõe? Se é orgânico? Como é? Me conta. Quem é a Natália na internet? Né? Foi acontecendo, porque eu só aparecia no Instagram da Santé. Sim. E aí eu tinha o meu Instagram lá pequenininho, e aí eu comecei a postar algumas coisas no meu. E aí foi crescendo, e aí foi chegando as pessoas, e eu gosto de ter esse contato. Hoje, mas, assim, tem muitas coisas que eu filtro. Eu era muito mais uma pessoa muito mais exposta, né, na internet, né? Hoje em dia, infelizmente, com algumas questões da internet, a gente acaba, né, se protegendo um pouco. Uhum. Mas, assim, eu ainda gosto muito de ter esse contato. Eu ainda gosto muito de ter essa relação com as pessoas. Porque eu gosto de sentir... o que o público acha de mim, o que as pessoas acham de mim. Eu gosto de ter esse retorno, de ter essa conversa. E eu acho que é muito importante, porque eu acredito que marca e pessoa caminham juntos. Não e tem me como. fale, esse seu público é mais de lá do interior? É tão variado, amiga. É tão variado. Muito, é tão variado. Que eu tive hóspede na fazenda dos Estados Unidos. Que veio tipo através do seu Instagram. Que veio através do meu Instagram. E veio conhecer o Brasil e acabou indo lá pra fazenda. Porque me segue no Instagram, entendeu? Mesmo, né? É mais mulheres, homens, você tem essa noção? Mais mulheres. Mais mulheres. São mais mulheres. E vocês trocam muitas figurinhas também com essas mulheres, muita indicação. Sim. E o que é que elas mais gostam de ver? A sua vida na fazenda? Gosto muito de ver a vida na fazenda, gosto muito dos meus looks. É uma das coisas, assim, que... Hoje você está belíssima, viu? Não, e de bota, minha gente. Olha, sério, quando eu fui pensar no look pra vir pra cá, eu falei, eu tenho que ir, tipo, com a minha essência. Quem eu sou. Exatamente. Né? E, assim, a Renata sabe. Até eu vim com a sua essência, olha, tô aqui de bota. A Renata sabe, o meu closet, ele tipo assim... Sim. 90% muito fazenda, country, inverno, muito western. country, western, essas coisas. Ele, tipo assim, roupinha de verão, essas coisas é muito difícil. A maioria das roupinhas de verão que eu uso é da Maria Clara, minha filha. Vou confessar isso pra vocês, porque realmente é um estilo que eu gosto muito. Eu tava até conversando com ela um dia desse que eu poderia ir pra fazenda de chinela havaiana. Eu poderia ir pra fazenda de vestidinho, entendeu? Tipo, nos dias que não tão ama, né? Poderia, mas não faz parte de mim. O que faz parte de mim é me vestir. Eu gosto de estar trajada. Eu gosto de estar trajada de vaqueira, de fazendeira. Eu gosto de estar com minhas botas country. Eu gosto de estar com meu cinto country. Eu gosto de estar com minhas roupas, chapéu. Eu gosto de chapéu, eu gosto de boné. Eu adoro. Mas vou estar enfeitada demais. Adoro. Amo. E me fale, da internet, você planeja conteúdo? É tudo muito orgânico? Tudo orgânico, planejo nada. Mas tem algo que se falar, isso aqui eu não gosto desse tipo de coisa. Sim. Eu lembro na campanha ela trabalhou comigo na campanha. Ela sabe eu fui o marketing dela. E ela sabe que eu tenho muito meu jeitinho. Entendeu? Não, isso aqui, como é que eu vou postar? Não queria postar feed todo dia. Como é que eu vou postar? Como é que eu vou ser na internet? Uma mentira. Entendeu? Porque, tipo assim, cada um tem seu jeito. Tem gente que posta o tempo todo, tem gente que não sei o quê. Mas como é que eu vou ser uma mentira na internet? Como é que eu acredito até que o meu crescimento na internet, nas minhas empresas, sempre foi muito isso, porque eu sempre fui muito transparente. Eu sou desse jeito. Eu não vou, não adianta você chegar com um papelzinho pra mim.
para dizer: você vai falar isso, aquilo ali não for a minha realidade, entendeu? Tipo, eu vou muito pela minha realidade, pelo que eu sou, porque eu acho que a internet, ela precisa dessa entrega. Ela precisa dessa verdade, dessa conexão, entendeu? Eu mostro quem eu sou para que você goste de mim por quem eu sou. Se E der não bem, pela né? imagem que eu sustento para que você goste de mim. Porque Então, não é assim, sustentável por muito tempo, não é, né? você sustenta por algum tempo, mas não. Mas eu sou muito a favor de estratégias, principalmente para negócios. Sim. Aí você vai, por exemplo, eu tenho uma marqueteira aqui do meu lado que ela sabe exatamente o meu jeito. E ela envolve a Renata. A Renata, ela como profissional, ela é assim. Ela conhece você, ela escuta tudo que você tem para falar, ela diz coisa, como é? Desmiuça, como é que fala? Desmiuça, tudinho, entendeu? Para que ela possa lhe conhecer. Então, ela vai lhe apresentar as estratégias de acordo com a pessoa que você é, com o que você gosta e com o que você quer apresentar. Ela não vai chegar para mim e vai dizer: peraí, vem cá, agora você vai calçar um salto e você vai ser tipo, vai se vestir que nem uma princesinha porque você precisa imprimir essa imagem. Não. Ela vai chegar para mim e vai falar: não, é isso que você quer, pronto. A gente vai criar estratégias, porque é necessário, minha gente, para todos os empreendedores, para todo mundo que quer entrar na internet, para quer entrar, quer abrir seu negócio. Inclusive, é uma coisa que eu quero frisar muito aqui para vocês. Um dos meus maiores arrependimentos, um dos meus maiores erros, uma das minhas maiores falhas, muita coisa ruim que eu passei, assim, muita falha que houve, foi por conta disso. Foi por falta de instrução, foi por falta de aconselhamento, foi por falta de um profissional que chegasse e dissesse: vamos lá e vamos fazer do jeito certo. Fez muitos testes que deram certo, mas também teve a parte negativa, porque é né? diferente você ter um profissional que lhe instrui, que lhe Isso. mostra realmente como as coisas têm que ser feitas, porque você tem experiência. Eu posso ter... Eu posso ter um feeling, né? Um feeling, mas não é técnico, a mesma coisa, né? Não é técnico. Eu sou realmente muito fã dessa estratégia de um posicionamento baseado em essência, sabe? Eu acho que não se sustenta a longo prazo um posicionamento que é criado e desenvolvido simplesmente para agradar o seu público-alvo ou o público que você deseja, que não parta de você. Eu acho que sempre tem elementos dentro de nós que se conectam tanto ao que a gente oferece, ao nosso produto ou serviço, porque se a gente oferece é porque nasceu da gente, né? E tanto ao público-alvo, a pessoa que vai receber aquilo. Então, vamos lá mexer aí dentro e vamos conectar esses pontos que são seus ao seu produto e ao seu público-alvo. E isso sempre dá certo. Sempre dá certo. Então, essa escutativa, realmente, eu tento praticar muito eu quero saber de você, a sua história, a sua trajetória. Vamos tirar aí de dentro, vamos mexer. E ela escuta tudo, ela presta atenção em tudo e ela usa tudo, viu? De verdade. Ela consegue extrair da gente tudo que precisa ser extraído e ela consegue realmente transformar e fazer com que a gente consiga imprimir no negócio da gente aquilo. Ai, que bom, amiga. Eu sou fã. Olha, sou tão fã que vocês nem sabem. Ô, amiga, você tem hate, Natália Calazans? Muito! Então você é famosa. O que foi que eu falei quando eu cheguei aqui? Eu falei: meus haters vão assistir pra poder reclamar de alguma coisa, de falar alguma coisa. Minha gente. Você é famosa sério, na sua cidade. Eu tenho hate. No começo eu não sabia lidar muito com hate. Hoje em dia eu não ligo. É sempre assim, né? A gente, quando tá de frente pra alguém que desafia a gente, que critica, no início é desconfortável, mas depois a gente aprende a saber o que é da gente e o que é do outro, né? Logo no começo, que eu comecei a ter hate, na época não era nessa palavra, mas não existia nem essa palavra hate, viu, minha gente? Ninguém falava nem isso. Mas logo no começo, quando eu comecei a ter hate, eu dava print, postava nos stories e dizia: ei, você, não sei o que, olha o que estão falando em mim. Hoje em dia, não muda nada na minha vida. Não muda, né? Eu sei quem eu sou.
Eu sei da minha vida. E eu sei que em árvores que dão frutos se jogam pedras. Exatamente. Se eu fosse uma árvore morta, seca, ninguém tava jogando pedra. Então, assim, eu tenho essa... Hoje em dia eu tenho essa segurança. Mas, assim, eu acho... É um amadurecimento também. Quando a gente começa a se conhecer bem, a saber o que é nosso e o que é do outro. Tipo, não, tem uma criticazinha ali, faz sentido, beleza, eu fico pra mim. Mas isso aqui não sou eu, não é sobre mim, isso é sobre o outro, é a amargura existem do outro. críticas construtivas, entendeu? Mas não existe aquele negócio, eu tô falando porque eu quero ver você melhor e você tocar numa ferida não, da e a pessoa. violência também com quem você fala, né? Porque às vezes faz até sentido o quê, mas o como magoa, então a pessoa não quer o seu bem, então dane-se pra lá. Desculpa aí, galera. Exatamente. Assim, eu já sofri muito hate, muito mesmo. E, tipo, inclusive, num último relacionamento que eu tive também, eu sofri muito hate, porque as pessoas acham que, sei lá, amavam tacar um hatezinho em mim. Então, assim, mas eu fui aprendendo. Você é famosa na sua cidade. Não falem o que quiserem falar e a minha vida não muda. Não muda mesmo, de jeito nenhum, viu? Eu sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa que tem uma autoestima, graças a Deus. Tem família também, tem uma né, família amiga? que me ama, tem uns amigos que me amam. Então, assim, eu acho que, como você falou, quando você tá com hate em alguém, isso fala mais sobre quem tá atacando o hate do que quem tá recebendo. Porque eu não perco meu tempo da minha vida. Não, criticando, xingando os outros, de jeito nenhum. Me diga, um ponto importante para a gente falar sobre a internet. O que é que você acha que diferencia uma pessoa que posta por postar de alguém que realmente consegue construir autoridade no digital? Tem muita gente querendo entrar na internet, muita gente que às vezes se esforça e não consegue construir uma comunidade, autoridade. O que é que você acha que falta para essas pessoas? Verdade. Tudo aquilo que você constrói, eu dou você como exemplo. Você começou devagarzinho. Você começou bem pequenininha. Você começou a fechar contratos com pessoas, começou a fechar parcerias com pessoas. Quando você tinha bem poucos seguidores. E as pessoas confiaram em você porque você passava a verdade. Entendeu? É diferente. Aí tem gente que quer montar algo que não passa credibilidade, que não passa a verdade. Então eu acho assim, que a internet hoje, para você vender, para você crescer, para você se fixar no mercado, para acontecer alguma coisa com você, você precisa passar a verdade, você precisa ser verdadeiro, você precisa ser você. Porque nem todo mundo tem o dom. Tem o jeito, tem o carisma. Nem não todo tem... mundo é comunicador, né? Amiga, às vezes você vê assim no TikTok Isso. uma pessoa aleatória, do nada, que faz um vídeo nada a ver e fica famosa, porque tá na pessoa. Entendeu? Então tem gente que tem o dom de ser empresário e viver nos bastidores. Isso. Tem gente que tem o dom de ser dono de casa, de tocar sua vida dentro de casa. Tem gente que tem o dom de viver numa fazenda, sem redes sociais. Então, assim, Perfeito. Você tem que viver aquilo que você é. Não adianta você chegar e um dia, por exemplo, não adianta eu, Natália, hoje, chegar e falar que, tipo assim, eu quero ser uma grande humorista. Sim. Eu quero, tipo assim... Sim. Forçar uma barra, entendeu? Porque tem, tipo, muitas coisas que eu não tenho nem coragem de fazer, de falar. Tem gente que faz qualquer coisa pra estar Pra ser famoso, pra ser famoso, pra estar no auge. Eu não faço, eu não faria. Minha gente, eu tenho família. Tem vídeo que eu assisto que eu fico olhando assim, eu digo, esse povo tem pai, tem mãe, não. Porque eu nunca teria coragem, meu pai me matava. É verdade, eu acho que eu ia morrer de vergonha também. Tem alguns elementos, assim, que eu fico pensando, né? Tipo, se você quer entrar na internet, você tem que ter verdade, é isso, né? Você tem que ter constância também, estar lá. Tem que não ter vergonha também, né? De, por exemplo, eu vou postar, vai dar só 100 visualizações no Instagram, para os seguidores. Rapaz... Você tem que saber que vai ter coisas que vão ter muitas visualizações e outras não. Isso, não pode ser uma pessoa empolgada ou egóica de querer viralizar com tudo, porque você posta 100 conteúdos para viralizar 2, entendeu? Exatamente, eu tenho um vídeo no meu TikTok que eu tenho 300 mil visualizações. Eu tenho um vídeo no meu TikTok que eu tenho 40 mil curtidas. E eu tenho um vídeo no meu TikTok que eu tenho 20 curtidas e 500 visualizações, 300, 400 visualizações. E é isso, então é isso, internet, entendeu? Você né? pode querer viralizar em tudo que você posta. Porque até os grandes não visualizam. Se você tenta viralizar em tudo que você posta, você não vai conseguir ser você. Porque você vai querer, por exemplo, pegar aquela fórmula e dizer, não, eu vou só repetir isso. Você aí vai a vida não é feita só de uma coisa. E você fica viciado em views. E aí você não consegue ser você. E você vai pensar automaticamente. E você tem que pensar organicamente. Você tem que postar organicamente. Você tem que ser aquilo que você
você é. Sim, Se você vai viralizar todas as vezes, é porque você realmente é engraçado. Ou porque você... Não, porque tipo, tem gente que viraliza em tudo. Então é porque você realmente ou é muito engraçado, porque realmente você é, tipo assim, o auge do auge da referência de algo, daquilo que você tá fazendo. O algoritmo, você entendeu sobre o algoritmo. Exatamente, né? Mas assim, eu acho que... E, inclusive, é um alerta que eu faço, minha gente, para quem tá na internet, para quem tá começando na internet, para quem pensa muito só em visualização, só em seguidores, só em tudo, minha gente, isso adoece. Isso adoece. As pessoas começaram... Existe muito hoje em dia, né, Renata? As doenças mentais hoje giram muito relacionadas a né? isso. Ansiedade, que é tudo. Você querer. Vício. Por que Carlinhos Maia deu certo e eu não? Porque o Carlinhos Maia hoje é bilionário e eu não sou. Tem. Porque... Não sei. Você não pode ficar se comparando com o outro. Você não pode... Você tem que ser... você tem que focar na sua realidade, no que você é, no que você faz. Se você crescer, ótimo. Se não... Você tá no caminho que você tem que ter, entendeu? Então, assim, eu acho que as pessoas estão adoecendo muito hoje por conta disso, de querer ser algo que não são, de querer ter o que os outros têm. Minha gente, não queiram o que os outros têm. Quero o seu, né? E outra coisa, um grande conselho que eu dou. Quando você vê uma marca muito grande, florescendo, dando muito certo, aquela marca um dia ela foi pequena. Exatamente. Um dia ela começou de uma sementinha, ela começou de um sonho, ela começou... E ninguém sabe, muita gente já quebrou a cara, já caiu, já levantou quebrou literalmente como empresa, né? Vezes. Faliu, você levantou. Viu o Ricardo Elettra? Sim. Entendeu? A gente tem vários exemplos, na verdade, né? Sim, inclusive tem até uma daqui de Arapiraca, eu só não vou citar o nome dela, porque, tipo, eu não tenho autorização dela pra citar. Mas, tipo, ela foi dona de uma loja aqui em Arapiraca, ela se deu muito mal e tudo mais, e agora ela tá, tipo... bombando muito. Exatamente. Por quê? Porque ela acreditou, porque ela correu atrás dela. E ela já foi muito pequena. E ela já, tipo, esteve no pior lugar que poderia estar. E ela acreditou e cresceu. Então, assim, às vezes você diz, mas eu vou montar um negócio comum. Meta, cara. E às vezes a gente olha pra pessoa lá bem sucedida e não conhece a trajetória da pessoa. E acha que foi fácil. E não é. Exatamente. Não é fácil pra ninguém. A Santé, onde chegou, ninguém sabe. Dos que eu comecei, né? numa casinha que eu pagava R$400 de aluguel na Rua do Cravo, em Viçosa. Exatamente. Ninguém sabe que o meu primeiro ponto físico foi uma loja de R$500 aluguel. Exatamente. Entendeu? Ninguém sabe todos os perrengues que eu pago. 12 metros quadrados e com duas pilastras no meio. Então, ninguém sabe os perrengues que eu passei. Então, pra quem tá ali fora, é aquela história, né? A grama do vizinho é sempre muito verde, mas ninguém sabe o que passou, né? Então... E vamos olhar para frente, futuro, daqui a 5 anos, assim, o que é que você espera da internet para você, da sua marca, dos seus negócios, das fazendas? Tem alguma coisa assim que... Agora tem também esses terrenos, né? Tem todos esses empreendimentos. O que é que você imagina? Eu espero que daqui a 5 anos eu esteja cada vez mais feliz. Eu acho que o principal é isso, entendeu? Que não tem dinheiro no mundo que pague a nossa felicidade, a nossa realização. Por isso que eu faço questão de trabalhar com coisas que me fazem feliz. Verdade. Que me realizem. Então, assim... Daqui a 5 anos você vai ter uma filha médica. Daqui a 5 anos eu vou ter uma filha médica. Minha gente, eu tenho uma filha que tá fazendo medicina. Olha que orgulho. Eu tenho outra filha que também quer fazer medicina, que também tá no 2º ano, daqui a pouco termina o 2º ano. Eu tenho filhos maravilhosos. Então, assim, daqui a 5 anos eu vou estar com os meus filhos ainda maiores. Mais crescidos. Mais crescidos. É porque, minha gente, sério, eu tô ficando velha. Daqui a 5 anos eu vou estar nos 40. Meu Deus do céu. Isso me consome, viu? Isso você não tem problema com os 40, não. Eu tenho. Eu tive problema com os 30, com os 40 eu tenho mais ainda. Não quero não, que eu vou me sentir velha. Vai chegar, viu? Vai ter que chegar. Spoiler, espero que chegue. Vai ter que chegar, mas eu não quero não. E sobre autocuidado, o que é que você tem feito, assim? O que é que Natália faz por si? Então, tô precisando fazer mais coisas. Eu sempre tive...
Assim, essa questão de eu quero virar corredora, mas... Muito bem, pois bota pra correr na Viçosa. Vamos ver se nós vamos conseguir. Tem um movimento Consegue, agora em sim. Viçosa, minha gente, alô aí pro movimento de Viçosa, eu não conheço vocês, mas eu vi quero. vocês correndo essa semana e eu vou participar do próximo. Viçosa, amiga, Olha juro, aí. eu estava com meu pai numa choperia que tem lá em Viçosa. Sim. Na quarta-feira, a gente tava lá comendo bem no vidrozinho ali na praça do cinema. Eu sei onde é. E aí passou, acho que, sei lá, não tenho nem ideia de quantas pessoas passaram correndo. Acho que umas 100 pessoas passaram correndo. Olha aí. É Viçosa em Movimento. Viçosa em Movimento, minha gente. Eu tô fazendo propaganda de vocês aqui, porque realmente eu fiquei impactada e muito querendo, feliz. né? E Ou querendo. seja, eles inspiram. E eu vou participar. Vocês me inspiraram fortemente pra eu começar a correr. E aí, eles correm 5 Sabe quilômetros. que hoje eu corri 3 quilômetros, tá? Hoje de manhã, 5 horas da manhã. Ela já é corredora, Meca. Ela já participa das corridas. Mas só 5 Entendeu? quilômetros por enquanto, mas já eu mas corro 10. Já eu corro 10. Mas é um começo, né? Todo mundo Eu tô no comecinho. Pra chegar lá tem que começar, né? Aquela história que eu falei. Pra você ter um negócio de sucesso, você tem que começar, né? Exatamente. Senão você nunca vai chegar. Enfim, Viçosa em Movimento. Quarta-feira estarei com vocês. Me cobrem. Porque Olha aí. minha gente, eu fiquei Eu vou impactada. cobrar. Tanta gente. Claro, Imagina. cada um correndo no seu ritmo. Tinha muita gente na frente correndo rápido, outros correndo mais devagar, tiveram outros que passaram caminhando. E aí eu não tinha conhecimento ainda desse projeto. E aí eu falei, pai, oxe, que é isso? Aí meu pai falou, você não viu não o Instagram ainda? Tem um mês mais ou menos que eles começaram. Aí eu falei, não, vi não. Ele falou, pois eu vi o Instagram, eles correm, eles criaram um grupo para se incentivarem. E eu acho isso o máximo. Porque eu acho que hoje muito a atividade física gira muito de incentivo. Com certeza. Porque é completamente diferente de você fazer uma coisa incentivada por outro e de você fazer algo sozinho. Principalmente Ser quem é solitário. muito sociável como a gente, né? Que gosta de estar com os amigos, fazendo alguma coisa. Eu então, solitariamente já fica mais bad. funciono muito bem, não. E você acha que manter um estilo de vida mais saudável é bom para os negócios também? Ajuda? Com certeza. Com certeza. Meus negócios mudaram muito de quando minha gente, eu cheguei a ter 116 quilos. Meu Deus. Então, assim, os meus negócios começaram a fluir muito melhor depois que eu entrei nos eixos. Inclusive, engordei agora 5 quilos, tô arrasada. Mas, assim, não engordo mais do que isso. A Renata sabe, eu chego num limite, hoje em dia, já por tudo que eu passei, eu chego num limite e eu volto, entendeu? Você eu acho que a gente é humano, a gente encontra o seu caminho também, né? Não, aí a gente é humano, a gente Com às vezes certeza. erra, às vezes a gente tá passando pelo momento que a gente precisa Meu amor, inverno a sair gente come pouquinho umas coisinhas mais. da coisa, enfim, E o que é sucesso para você? ser feliz. Ser Que feliz, bom. estar onde eu gosto, estar com as pessoas que eu gosto, ver meus filhos encaminhados e felizes, ver as minhas coisas andando e dando certo. Para mim, eu sou bem humildezinha. Para mim, felicidade não gira em torno de realmente de bem-estar mesmo, da gente viver aquilo que a gente tem vontade, de que a gente gosta de viver. Eu acho o máximo em você e na sua família, que é assim, a capacidade de viver muito bem, tendo muito, estando, sei lá, em qualquer lugar do mundo, e a capacidade de dividir um pão com ovo, todo mundo, numa panela, Muito. com a graxinha ali de óleo, e ser feliz do mesmo jeito. Você já participou muito disso, né? Dos dois lugares. Ela já participou dos dois lugares. Ela participou Da de melhor tudo. fase, das fases mais difíceis. Assim, e é isso que faz com que a gente seja quem a gente é. É isso que faz que eu seja quem eu sou. Exatamente. É a minha base, é a minha família, entendeu? A gente tá sempre junto, independente de qualquer dificuldade. E assim, é muito bom para você saber. A melhor coisa que você tem para saber na sua vida é que não importa o que aconteça, você tem para onde voltar. Perfeito. E eu sempre tive para onde voltar, e você sabe disso. É verdade. Entendeu? Eu tenho os melhores pais que eu poderia ter. A minha mãe. Minha mãe meu Deus do céu. Tipo, mãe, desculpa ela perrear várias vezes, porque todos os meus desabafos, tudo. Mãe! Então, assim, eu, no meu auge dos 36 anos, eu ainda corro pro colo da minha mãe para chorar. E do meu pai para ter apoio. Então, assim,
Eu acho que a minha família, a minha base de tudo, e por eles e com eles eu sou muito feliz, meus irmãos também, de ter todo mundo muito unido. O final de semana passado foi incrível, porque estava todo mundo lá em casa, na minha casa. Todo mundo, meus irmãos, meu pai, só minha mãe que não estava, porque ela tem que estar em Maceió. Mas eu acho isso, a gente é muito unido e a gente tem muito esse apoio, e a gente tem muito, no bom e no ruim, estamos juntos. Isso é muito, muito bonito, assim, de ver. E é isso, a essência da felicidade, de ser feliz com o que você tem. Pode ser muito no momento, pode ser menos em outro momento, mas conseguir estar bem em paz e juntos, né? Isso é muito, muito legal. Até porque o que a gente faz, a gente feliz é muito pouco, amiga. A gente gosta de estar na fazenda. A gente gosta de um... Pronto, não existe nada que me faça muito feliz. Porque, tipo, cheguei, acordei, tomei café, comi um cuscuzinho com leite, vou andar a cavalo, vou ver as vacas, vou... tipo, eu sou apaixonada por vista. Por vista. Onde tiver um lugar que eu possa ver uma vista bonita, pronto. Já está realizada. Exatamente. E se eu puder tomar um café olhando para a vista, ou almoçar olhando para a vista, pronto, aquilo ali. Eu já ganho o dia, eu já ganho a semana. Então, assim, a gente é muito feliz no simples. A gente Isso é muito feliz no... A gente é muito feliz na nossa união. E no simples que a gente tem, entendeu? Então, assim... Que coisa boa. Estamos caminhando aí para o fim, mas eu estou muito feliz desse nosso papo. Foi muito leve, muito gostoso e muito real, muito você, muito verdadeiro. Eu queria só que, para a gente encerrar, você deixasse alguma mensagem para uma jovem, por exemplo, que quer empreender, que quer se lançar na internet, enfim. O que você diria para alguém que sonha e não sabe por onde começar? Primeiro, se você quer montar um negócio... monte. Se você tem esse desejo no seu coração, Deus não coloca um desejo no coração da gente se Ele não der os meios de a gente realizar. Então, se você tiver garra, se você tiver vontade, você vai chegar onde você quer, você vai alcançar. Tenha foco, comece. Mas eu tenho pouco dinheiro. Comece com o que você tem. Venda para quem você tem acesso. E depois você vai expandindo e você vai ampliando e você vai ver, você vai tomando gosto. É muito bom quando você monta um negócio que você toma gosto. Porque é como se fosse um filho, uma gestação, como eu falei dessa anterior, uma gestação, você gestou, você tá vendo aquilo ali brochar, desabrochar, e você se empolga demais com aquilo. Então, o resto vem. Monte, confie, acredite, porque vai acontecer, vai dar certo. E se você tiver qualquer tipo de medo, entendeu? Você sempre olhe para frente e olhe para o que você é. Não escute críticas. Nesse começo é muito importante. Você não escutar críticas, porque, minha gente, tem muita gente que vem... com a ideia de que, tipo, eu tô lhe dando um conselho porque eu quero lhe ajudar. E nem todo conselho é bem visto, é bem válido. Às vezes a pessoa só quer que você não cresça, entendeu? Então, assim, escute seu coração, escute você e vá. E se você quiser entrar na internet, se você quiser crescer na internet, seja você. Converse, se você tiver 10 seguidores, converse com seus 10 seguidores de coração, porque são seus 10 seguidores, são 10 pessoas que estão ali lhe assistindo. Se você tiver 1000, converse de coração com os 1000 que você tem. Se tiver 5.000 e por aí vai. Porque você sendo você, você conversando de coração e as pessoas sentindo verdade, elas vão ter prazer de acompanhar você. Não precisa você inventar, falar um monte de coisas diferentes, ou tentar fingir que você é uma pessoa que você não é, ou tentar forçar graça onde não tem, não. Simplesmente mostra o seu dia a dia. Porque, às vezes, o seu dia a dia é algo importante para outra pessoa, é algo interessante para outra pessoa. Às vezes uma coisa, às vezes uma dica que a gente dá, que às vezes é uma dica que, tipo, todo mundo fala... Que a gente acha que é uma besteira, que besteira, mas às vezes aquela dica vai servir realmente para alguém. Às vezes um conselho que você vai dar é uma coisa que vai fazer diferença na vida de outro. Então, siga seu coração, seja você, que vai dar certo. Ai, que bom, adorei, adorei. Quero agradecer muito aos nossos parceiros que permitem que isso aqui aconteça, a CL Distribuidora, a Rodeios, a FHN e a Velétrica Experience. São parceiros incríveis que acreditam em começos e recomeços, em passos. E no AGU, né? AGU para realizar sonhos. Acreditar em você desde o começo, né? Então, assim, eu me sinto muito grata por eles e muito grata a você, amiga. Eu que agradeço, minha gente. É o meu primeiro podcast. Tava muito ansiosa, muito nervosa. Eu tava com medo, juro. Desde cedo que eu tava com medo, porque eu tô acostumada a falar para público e tudo mais, mas é o meu primeiro podcast, não eram câmeras, né? Eram câmeras e tudo mais, mas enfim. Mas discursa em cima de um palanque desde que é adolescente. Fala para multidões. Mas foi uma experiência que já
gerou um friozinho na barriga bem Mas grande. já superou, já? Mas já superei, deu tudo certo, foi graças muito a bom. Deus. Agradeço a todo mundo que assistiu, agradeço o convite de Renata, agradeço demais o convite da Renata, porque, minha gente, tipo assim, né? Ela recebeu aqui Juca Mafra, ela recebeu aqui várias personalidades. Então, tipo assim, eu tô me Você equiparando, é, né? meu Então, amor. assim, tô Não me é qualquer achando. um, não, que senta aí nessa cadeira. Você não é, você é muito Fiquei muito agu, feliz, você fiquei é muito muito feliz com o agu. convite, viu? Um beijo, minha gente. Obrigada, viu, pela Obrigada audiência de demais. vocês. E até o próximo episódio. Até o próximo episódio.